Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Newton César. Seja bem-vindo ao canal Dunamis is Life. Poder é vida. E eu quero, juntamente com você, estudar um pouco mais da palavra de Deus e receber da porção diária de Deus. Você que está comigo nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e deixe aí o seu like para ajudar na divulgação do canal. Hoje nós vamos estar estudando sobre a palavra dunamis e o seu significado. Uma palavra bem rápida para o nosso coração, mas uma palavra de poder de Deus para nos trazer uma amplitude acerca das maravilhas da palavra. Vamos lá? A palavra dunamis, ela é uma palavra grega. Tem uma origem muito rica e significativa. Então, essa palavra dunamis, ela vem de uma palavra grega, né, que foi traduzida para a nossa língua. Então, ela tem um significado amplo, né, um significado muito interessante que nós vamos estar aprendendo agora. A origem da palavra dunamis, ela deriva do verbo grego dinamai, que significa dunamis. Essa palavra tem como significado, dunamis, ser capaz, poder para fazer, ter habilidade ou capacidade, ter força para realizar algo. Então, muito importante. Vamos parar aqui para a gente entender. Essa palavra traduzida, essa palavra dunamis, ela está falando sobre o significado do poder de Deus. Essa palavra, ela simboliza, melhor dizendo, essa palavra significa poder de Deus. Ela também está coligada com poder para fazer algo, ou poder para efetuar algo. Essa palavra está coligada como ter habilidade ou capacidade. Quer dizer, o dunamis de Deus é capacidade, né, para fazer algo. Ela também significa isso, a capacidade para fazer algo, o poder de Deus em nós para fazer algo. Ter força para realizar algo. Também é o mesmo significado de habilidade ou capacidade para fazer. Vamos lá para a gente entender mais um pouquinho. Assim, dunamis descreve a capacidade inerente de reproduzir um efeito, um poder que pode agir e realizar algo. É da mesma raiz que surgiram palavras modernas como dinâmica, dinamismo e, indiretamente, dinamite, né? Nome dado por causa da ideia de poder explosivo. Embora a palavra bíblica tenha um sentido muito mais amplo do que essas que foi falado, qual? Dinâmica, dinamismo ou dinamite, o termo bíblico é muito mais amplo. Essa palavra dunamis, no termo bíblico, ela é muito mais ampla, né? No Novo Testamento, dunamis não se refere apenas à força física, mas principalmente ao poder de Deus, poder do Espírito Santo, poder para realizar milagres, poder para transformação espiritual e poder da ressurreição. Então, essa palavra, no termo bíblico, ela abrange muito mais, né? Se pegarmos ela num termo normal, ela vai ter o significado de uma explosão, né? De explosão ou de dinamite, que leva-se para a palavra explosão. Mas no termo bíblico, ela leva o significado para poder de Deus, poder do Espírito Santo, poder para realizar milagres, poder para transformação espiritual, poder para ressurreição. Então aqui já dá para dar uma entendida sobre o significado da palavra dunamis. Essa palavra é muito importante e ela foi colocada como nome do canal porque o Espírito Santo encheu o meu coração com este nome. Eu estava pedindo um nome para Deus, para colocar no canal, para a gente fazer um trabalho direcionado, um trabalho revelado por Deus, direcionado por Deus, um trabalho específico. E literalmente o Espírito de Deus colocou no meu coração a palavra dunamis is life, no inglês, que significa, né, na nossa língua, poder é vida. Então nós já entendemos um pouco acerca do significado deste nome, né? A palavra dunamis, ela é muito importante na Bíblia porque ela traz, né,
a tradução para o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder para operar milagres e o poder de transformação espiritual e da ressurreição. Então aqui está falando que a palavra dunamis traduzida na nossa linguagem, ela traz esses significados do que significa esta palavra dunamis. Nós vamos encontrar essa palavra na Bíblia? Vamos, mas de outra forma, na nossa língua, nós vamos encontrar ela de forma diferente. Então vamos entender. Quantas vezes aparece no Novo Testamento a palavra dunamis? A palavra dunamis aparece aproximadamente 120 vezes no texto grego do Novo Testamento, dependendo da edição crítica utilizada. Ela é traduzida de diversas formas. Então agora você vai ver a tradução dela para a Bíblia Sagrada na nossa linguagem. Então, nós sabemos que no termo grego, essa palavra dunamis significa poder, que quando nós vamos ler no grego, em vez de lermos poder, lemos dunamis. Então, logo subentende que para lermos ela na nossa língua, ela foi traduzida. Então, a nossa língua vai ter algum significado, a palavra dunamis, e vai ser encontrado de algum significado de palavra. E você vai entender agora. A primeira tradução, né, de significado de tradução é poder. Nós vamos encontrar a palavra dunamis quando a palavra poder no Novo Testamento ela for citada, né, escrita. Segundo, poderes, milagres, obras poderosas ou virtude. Algumas traduções mais antigas usavam também virtude. Então, poderes, milagres, obras poderosas e virtude é a palavra dunamis no grego. Deu para você entender? Então, esse é o significado da palavra dunamis, ou a tradução da palavra dunamis na Bíblia Sagrada, na nossa que nós temos hoje. Quando se escreve poder, poderes, milagres, obras poderosas e virtude, é a palavra dunamis no grego, tá bom? Então já deu para entender aqui que está remetendo o significado e a tradução dessa palavra está remetendo para o poder de Deus. Dunamis é o poder de Deus, irmãos. Dunamis é o poder de Deus, a virtude de Deus, o poder de Deus para capacitar alguém, o poder de Deus para transformar alguém, o poder de Deus para mudar uma vida. E também é o poder de Deus que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiras ocorrências no Novo Testamento. Considerando a ordem dos livros no Novo Testamento, encontramos as principais ocorrências em Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, verso número 13, diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aonde está a palavra dunamis? Está no poder, o poder, porque o poder ali no grego é dunamis. Então, porque teu é o reino e o poder. Então, o poder é o dunamis. Deu para entender? A tradução de poder é de poder aqui, melhor dizendo, a tradução do dunamis é poder. Então nós entendemos que a palavra poder é dunamis. Então já deu para você entender. Ocorrências importantes relacionadas ao poder de Deus. Então se nós estamos vendo o poder de Deus, nós vamos encontrar a palavra dunamis. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso número 35, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder, que é o dunamis, do Altíssimo te envolverá. Aqui é o anjo Gabriel falando para Maria, né? Ela diz: como que vai ser isso? Como que eu vou engravidar? Aí ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. É assim que você vai gerar o Filho de Deus. Então aqui o poder de Deus é o dunamis. Então nós estamos vendo aqui o dunamis de Deus, o poder de Deus agindo na vida de Maria, para que Maria engravidasse, mesmo ainda sendo ela virgem, ela engravidasse pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, que é o dunamis. Aqui o poder de Deus está ligado à concepção milagrosa de Jesus, que é Jesus sendo gerado em Maria. Em Atos capítulo de número 1, verso de número 8, diz assim: mas recebereis poder, que é o dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o dunamis de Deus, ele está relacionado em muitos lugares do Novo Testamento, e essa palavra ela vai ser falada várias vezes, né? Como poder de Deus, poder para transformar, milagres, poder para capacitar e etc. Então, nós estamos vendo aqui alguns exemplos onde
essa palavra está, né, relacionada. E nós vamos ver que Atos, capítulo de número 1, verso número 8, diz assim: mas recebereis poder, que é o dunamis de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então teria muitas palavras e muitos versículos, né, para identificar aonde está a palavra dunamis, que é o poder de Deus, né, para operar, para capacitar, para envolver a vida da pessoa, para transformar ela, para mudar a história dela, para salvar ela. E esse dunamis também é o poder de Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 19 ao 20, e nós vamos pegar só uma parte do versículo que diz a suprema grandeza do seu poder. Então aqui já está identificando que foi com a suprema grandeza do poder de Deus que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Essa fala é de Paulo. Paulo relaciona o dunamis de Deus, que é o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus, que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 3, verso de número 10, só uma parte do versículo, e o poder, que é o dunamis, da sua ressurreição, né? Paulo continua falando sobre esse poder da ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo que mudou a história da humanidade, uma das expressões mais profundas no Novo Testamento, o mesmo poder que ressuscitou Cristo, né? O mesmo poder que ressuscitou Cristo atua na vida do crente. Paulo, ele fala essa palavra deste poder que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, que foi através desse poder da ressurreição que mudou a história da humanidade, e esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo é o mesmo poder que habita em nós, que habita em mim e habita em você. Esse é o dunamis de Deus. O que é dunamis? É o poder de Deus. Poder de Deus para capacitar, o poder de Deus para transformar vidas, poder de Deus para salvar vidas, o poder de Deus para capacitar o ser humano para fazer uma grande obra. É por isso que foi dito: e recebereis poder. Recebereis poder quando descer o Espírito Santo sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas. Então, ali quando o Espírito, em Atos capítulo 2, quando eles recebem a descida do Espírito Santo, eles recebem o dunamis de Deus, né? O poder de Deus para serem testemunhas. Então aqui nós estamos entendendo o significado e a tradução da palavra dunamis. Por que você falou tudo isso, pastor? Só para dizer para você uma coisa. No canal nós vamos estar tratando sobre o dunamis de Deus. Pastor, quer dizer tudo isso? E para que o senhor falou tudo isso acerca da palavra dunamis e a sua tradução do grego, né, no Novo Testamento? Somente para dizer para você que nós trataremos no canal sobre o poder de Deus para transformar, o poder de Deus para capacitar, o poder de Deus para salvar, o poder de Deus em ação, o poder de Deus manifesto em mim e em você. Então nós vamos estar falando sobre a grandeza do poder de Deus ou a grandeza do dunamis de Deus em nossas vidas. O poder de Deus em ação, o dunamis de Deus em ação. E com toda essa palavra que você ouviu, e com toda a explicação que você já ouviu, eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele está disponível para a vida de todos aqueles que clamarem a Deus, que buscarem por Deus. Como está escrito em Atos capítulo de número 2, os discípulos acreditaram na promessa, Pedro e mais 120, né? Segundo a história era 500, muitos foram embora, ficaram só 120 segundo a história, e esses 120 estão ali, naquele lugar, no cenáculo, reunidos orando, estavam aproximadamente há 10 dias, clamando e jejuando e esperando pela promessa que foi dita a eles, que desceria do céu o poder de Deus, que é o Espírito Consolador, e eles receberiam esse poder. Mas para eles receberem o dunamis de Deus, eles tiveram que clamar, que consagrar a vida, que buscar a Deus. E de repente, esse dunamis é manifestado. Está escrito: e ouviu-se um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram
a testemunhar as coisas de Deus de uma maneira gloriosa, com muita ousadia, como o próprio apóstolo Pedro, que pregou para milhares de pessoas acerca do poder de Deus, do evangelho, da salvação. Então você que está comigo, esse Dunamis está disponível para você. Se você clamar, clame pelo poder de Deus. Não importa o que você esteja passando, clame pelo Dunamis de Deus, clame pelo poder de Deus. O poder de Deus para manifestar na sua vida, o poder de Deus que manifestará através de você. Mas para você ter este poder, você tem que clamar, você tem que buscar por Deus. Você tem que consagrar a sua vida, você tem que buscar pela presença gloriosa de Deus. E este poder vai tomar a sua vida, vai transformar a sua vida, vai capacitar a sua vida e vai fazer de você uma testemunha de Cristo nesta terra. Eu quero profetizar na vida daqueles que estão me ouvindo. Você que tem uma chamada de Deus, eu profetizo Dunamis de Deus na sua vida. Eu profetizo mais do poder de Deus sobre você e sua casa. Você que está precisando viver um milagre de Deus impossível, eu profetizo em nome de Jesus o Dunamis de Deus na sua vida. O poder de Deus para fazer e efetuar milagres. Eu profetizo na vida daqueles que estão querendo ser pregadores, homens e mulheres de Deus. Eu profetizo o Dunamis de Deus sobre você. O poder de Deus que pode te capacitar para você ser um pregador, um cantor, uma ferramenta na obra do Senhor. Eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba essa mensagem, receba isso no seu coração e deixa essa mensagem entrar dentro de você. Porque o poder do Espírito Santo está disponível a todos aqueles que clamarem por Deus. Como os discípulos fizeram em Atos capítulo 2. Clamaram pela promessa. Qual promessa? Da descida do Espírito. E através do Espírito desfrutaram do poder de Deus. Desfrutaram do Dunamis de Deus. No outro termo fala de dinamite, né? De poder explosivo. E é isso mesmo que o poder de Deus é. Aquilo que destrói as obras de Satanás. Aquilo que explode com as obras do inferno, que destrói com as obras de Satanás. Então eu profetizo no nome de Jesus Cristo na sua vida, este poder, esta dinamite de Deus, este poder do céu através do Espírito Santo, para destruir, para dissipar, para destruir todas as obras de Satanás na sua vida, em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, que o Dunamis de Deus opere na sua vida, porque o Dunamis é a ação de Deus para operar milagres. Receba esta palavra em nome de Jesus e creia. O Dunamis de Deus está operando na sua vida, na sua família, e eu creio que o milagre será certo, em nome de Jesus. Esta palavra falou com você, esta palavra falou no seu coração, então não esqueça de compartilhar. Compartilhe ela, comente o nome de alguém, né? Escreva o nome de alguém e envie para um amigo e abençoe mais alguém. Que Deus abençoe, nós estamos acabando por aqui e nunca se esqueça, existe algo disponível que pode mudar a sua vida, que é o Dunamis de Deus, o poder de Deus em ação. Nós estamos clamando por avivamento já. O poder de Deus é o único que pode produzir um genuíno e verdadeiro avivamento. Que Deus te abençoe, fique na paz em nome de Jesus.